Bíblia Sagrada, edição ecumênica da Barça de 1972. Leitura da Palavra de Nosso Senhor. Antigo Testamento. Êxodo, capítulos 11 e 12. Narração, Margarete Vital. Capítulo 11. 10ª praga. Morte dos primogênitos. E o Senhor disse a Moisés: ainda tenho de ferir a Faraó e ao Egito com uma praga. Então, depois disto, ele vos deixará ir e até vos dará pressa a que saiais. Dize, pois, a todo o povo, que cada homem peça ao seu amigo e cada mulher à sua vizinha vasos de prata e ouro. E o Senhor fará que o seu povo ache graça diante dos egípcios. Ora, Moisés tinha adquirido uma grande autoridade em todo o Egito, assim aos olhos dos servos de Faraó, como aos de todo o seu povo. Ele, pois, disse: eis aqui o que disse o Senhor: eu sairei à meia-noite a correr o Egito, e todos os primogênitos morrerão nas terras do Egito, desde o primogênito de Faraó, que está assentado no seu trono, até o primogênito da escrava, que está a modo moinho, e até os primogênitos dos animais. Em todo o Egito se ouvirão grandes gritos, quais nunca antes houve, nem haverá jamais. Mas entre todos os filhos de Israel, desde os homens até os animais, não se ouvirá nem ganir um cão, para que vós saibais com que grande milagre divide o Senhor a Israel dos egípcios. Então todos os teus servos, que tu vês aqui, virão ter comigo e me adorarão e me dirão: sai tu e todo o povo que te está sujeito, e depois disto sairemos nós. E Moisés saiu da presença de Faraó muito irado. E o Senhor disse a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que se faça um grande número de prodígios no Egito. Ainda que, pois, Moisés e Arão fizeram diante de Faraó todos os prodígios que estão escritos, o Senhor endureceu o coração deste príncipe, que não permitiu que os filhos de Israel saíssem das suas terras. Capítulo 12. Primeira Páscoa. Disse também o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vós o princípio dos meses, será o primeiro dos meses do ano. Falai a todo o ajuntamento dos filhos de Israel e dizei-lhes: ao 10º dia deste mês tome cada um cordeiro para a sua família e para a sua casa. Se as pessoas que há numa casa não forem em número suficiente para comerem o cordeiro, tomarão da casa do vizinho, que estiver pegada à sua, quantos bastem para comer o cordeiro. Este cordeiro será sem mancha, será macho e será de 1 ano. Podereis também tomar um cabrito que tenha as mesmas qualidades. Vós o guardareis até o dia 14 deste mês, e toda a multidão dos filhos de Israel o imolará pela tarde. Eles tomarão do seu sangue e pô-lo-ão sobre as 2 ombreiras e sobre a verga das portas das casas onde eles o comerem. E esta mesma noite comerão eles a carne do cordeiro assada no fogo e pães asmos com leitugas bravas. Não comereis nada dele que seja cru ou cozido em água, mas somente assado no fogo. Comer-lhe-eis a cabeça com os pés e com os intestinos, e não ficará dele nada até pela manhã. Se sobejar alguma coisa, queimá-la-eis no fogo. Eis aqui, porém, como haveis de comer. Cingireis os vossos rins, e tereis sapatos nos pés e bordões nas mãos, e comereis à pressa, porque esta é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. E aquela noite passarei eu pelo Egito, e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e eu exercitarei os meus juízos sobre todos os deuses, eu, que sou o Senhor. Ora, o sangue com que estiver marcada cada casa onde vós morardes servirá de sinal a vosso favor. Eu verei o sangue e eu passarei a outra parte, e a praga de morte não tocará em vós quando eu ferir todo o Egito. Esse dia ser-vos-ás um monumento, e vós o celebrareis de geração em geração com um culto perpétuo, como uma festa solene
a honra do Senhor. Comereis pães asmos 7 dias. Desde o primeiro dia não se achará pão com fermento em vossas casas. Todo o que comer pão fermentado, desde o primeiro dia até o 7º, perecerá do meio de Israel. O primeiro dia será santo e solene, e o dia 7º será uma festa igualmente venerável. Durante estes dias não fareis neles obra alguma servil, exceto o que pertence ao comer. Vós, pois, guardareis esta festa de pães asmos, porque nesse mesmo dia farei eu sair todo o vosso exército do Egito, e vós observareis este dia de geração em geração, com um culto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, comereis vós pães asmos até a tarde do dia 20 deste mesmo mês. Não se achará em vossas casas pão com fermento estes 7 dias. Todo o que comer pão fermentado perecerá do meio do ajuntamento de Israel, ou ele seja estrangeiro ou natural da terra. Não comereis nada com fermento. Usareis de pão asmo em todas as vossas casas. Depois chamou Moisés todos os anciãos dos filhos de Israel e disse-lhes: Ide tomar um cordeiro para cada família e imolai-o. Ensopai um molho de esopo no sangue que estiver posto no limiar da porta, e borrifai com ele a verga da porta e as 2 ombreiras. Nenhum de vós saia da porta de sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará ferindo os egípcios, e quando ele vir este sangue sobre a verga das vossas portas e sobre as 2 ombreiras, passará à porta da vossa casa, e não deixará entrar nela o anjo exterminador a ferir-vos. Guardai este mandamento como uma lei que deve ser inviolável para sempre, tanto para vós como para vossos filhos. Depois que vós tiverdes entrado na terra que o Senhor vos há de dar, como prometeu, observareis estas mesmas cerimônias. E quando os vossos filhos vos disserem: Que culto religioso é este? Vós lhes respondereis: Isto é a vítima da passagem do Senhor, quando ele passou as casas dos filhos de Israel no Egito, ferindo os egípcios e livrando as nossas casas. Então o povo, profundamente inclinado, adorou o Senhor. Os filhos de Israel, depois que dali saíram, fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Pelo meio da noite, feriu o Senhor todos os primogênitos do Egito, desde o primogênito de Faraó, que estava sentado no seu trono, até o primogênito da escrava cativa que estava em prisão, e até o primogênito de todos os animais. Tendo-se levantado, pois, de noite Faraó, como também todos os seus servos e todos os egípcios, foi grande o alarido que se ouviu em todo o Egito, porque não havia casa onde não jazesse um morto. E Faraó, tendo feito vir esta mesma noite a Moisés e a Arão, disse-lhes: Retirai-vos sem demora do meu povo, vós e os filhos de Israel. Ide sacrificar ao Senhor, como vós dizeis. Levai convosco as vossas ovelhas e os vossos rebanhos, conforme me tinhais pedido, e idos que fordes, rogai por mim. Os egípcios também apertavam o povo que saísse logo da sua terra, dizendo: Todos nós morreremos. O povo, pois, tomou a farinha que tinha sido amassada antes de levar fermento e, atando-as nas capas, pô-la aos ombros. Fizeram também os filhos de Israel o que Moisés lhes havia ordenado e pediram aos egípcios vasos de prata e de ouro e muita quantidade de vestidos. E o Senhor fez favoráveis ao seu povo os egípcios, para que estes emprestassem o que aqueles lhe pediam. E assim eles despojaram os egípcios. Notas explicativas, capítulo 12, versículo 2. O primeiro mês do ano religioso era Abib, em 13:4, chamado, depois do exílio babilonense, Nisan, correspondente mais ou menos ao nosso abril. Versículo 8. Leitugas bravas, ervas amargas que simbolizavam as agruras do exílio. Versículo 9. O assasse o cordeiro ou cabrito inteiro era devido à pressa,
mas constituía isto também um símbolo, conforme 1 Coríntios 5:7, do sacrifício de Jesus Cristo. Versículo 18. Vemos por este versículo que nosso Senhor usou pão sem fermento na instituição da Eucaristia, uma vez que o fez na ceia pascal. Versículo 19. Não se achará, pois o fermento era considerado corrupção, conforme 1 Coríntios 5:7. Versículo 22. A proteção que o sangue do Cordeiro Pascal dava aos israelitas que o tivessem borrifado em suas portas é uma eloquente figura de nossa redenção pelo sangue de Cristo. Versículo 38. Multidão do vulgo, isto é, não israelitas, restos dos povos que migraram para o Egito por ocasião da invasão dos Hicsos, conforme Levítico 24:10 e Números 11:4. Versículo 41. Neste mesmo dia, a 15 de Abib. Versículo 46. Numa mesma casa. Quando uma família pequena não podia consumir todo o cordeiro, devia se reunir a outra ou outras, mas todas na mesma casa, não sendo lícito dividir o cordeiro. Nem lhe quebrareis osso algum. Prescrição profética, pois o cordeiro, símbolo de Cristo, devia marcar esta particularidade da paixão de nosso Senhor, conforme Jó 19:36 e 1 Coríntios 5:7.